Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Constru Summit. Constru Summit é o maior evento que reúne toda a cadeia da construção civil em torno dos assuntos mais relevantes como gestão, tecnologia, conhecimento e, claro, pessoas, que são elas que fazem isso tudo acontecer, não é, Fábio? Meu amigo Conde, é uma honra, né, estarmos aqui nesse grande evento Constru Summit e abrindo esse podcast, que vai ser um podcast muito rico. Perfeito. E o nosso objetivo aqui do podcast, pessoal, é bater papo, é falar do que tanto somos apaixonados, que nos dá muito orgulho, que é a indústria da construção civil de forma completa, de forma totalmente integrada. E aqui talvez é para sair mais, não respostas, mas principalmente indagações, sugestões ou provocações. E não tinha como abrir esse primeiro podcast com uma pessoa aqui que eu diria que é um exemplo, né, do nosso mercado, o quanto ele lutou, o quanto ele batalhador, o quanto esta entidade ajuda muito a transformar esse mercado. Posso chamar de amigo, né? Por favor, né? Meu amigo Zé Carlos Martins, que prazer tê-lo convidado aqui junto com o Cienge para o nosso evento. Prazer tê-lo conosco aqui no nosso estúdio aqui em Santa Catarina. É uma honra, né, ter uma representatividade da CEBIC com toda a sua expertise. E que palestra, eu diria que bate-papo tivemos agora, né? E eu tenho algumas perguntas, vamos deixar aqui, então seja muito bem-vindo, está contigo, meu amigo. Obrigado a vocês, meus amigos. A Softplan é uma grande amiga da CEBIC, né? Ela está cada dia mais se integrando a todo esse ecossistema que a gente tenta manter. Parabéns pelo evento, está muito rico, realmente esse diálogo que a gente teve há pouco aí foi muito interessante. E aqui eu estava pensando assim, né? Exatamente o parque que tem um nome, né? O Sapiens, né? Isso eu acho que exatamente tem tudo a ver com isso, que esse conhecimento, essa sabedoria, né? Essa forma que a gente tem que ver a construção civil, não como aquela coisa de um tijolo sobre o outro tijolo, e sim como a construção, como aquela coisa onde que as pessoas vivem, onde elas se locomovem, onde elas se estudam, onde que elas se curam, né? Então, vamos dizer, a gente tem que levar muito isso para todo mundo, e todas as oportunidades que existem, a gente agradece demais, e por isso, agradeço demais vocês terem nos dado esse espaço de podermos estar aqui hoje. Muito obrigado, presidente, muito obrigado mesmo. Foram realmente conteúdos sensacionais. O presidente fez a abertura para nós hoje, depois tivemos um painel e muito engrandecedor em momentos em que, como o Fábio falou, essas provocações precisam ser feitas, né? E eu aqui me empolguei, Fábio, eu acabei me apresentando e não apresentei esse cara aqui também. Eu sou o Guilherme Conte, eu sou diretor de marketing e de estratégia do Cienge aqui na Softplan. Fábio Garcês, meu grande amigo. Você não se equivocou, acho que o importante é o nosso convidado iniciar essa apresentação. É isso aí, mas é que os modos dizem que a gente começa a falar, tem que se apresentar, né? Fábio Garcês, CEO e um dos fundadores do Construtor de Vendas, o CRM, o maior CRM imobiliário do Brasil, parceiríssimo do Cienge, é isso? É isso aí, é isso aí. Obrigado, Quanti. E estamos aí, né? Ajudando a transformar esse mercado. Muito bem, muito bem. Vamos lá? Vamos, presidente. Falou muito aí. Hã? Presente. Presente? O senhor falou um pouco, eu acho que eu vou começar aí algumas provocações em a importância do marco regulatório, a importância de tudo isso que a CEBIC ajudou a construir e o quanto nós temos que fazer ainda juntos nisso. E você tenta convidar sempre, né, todas as entidades, todas as empresas, toda a cadeia para se envolver nessas definições, né? Como você mesmo disse, não adianta reclamar do condomínio se eu não participar da assembleia, se eu não envolver, não adianta achar culpados. Exatamente. A gente tem que se envolver. Então, eu acho que esse marco estrutural, regulatório, eu acho que é o início de um bom bate-papo aqui nosso. Me conte um pouquinho aí o que aconteceu, sei se deixar aqui, tem muita história, mas resumidamente, o que é que você vê, o que aconteceu e o que está por vir em relação a isso? Bem, você toca num ponto fundamental que é o marco regulatório. Não existe relação familiar, não existe relação empresarial, não existe nada se as regras não forem claras. Sempre o litígio, sempre a perda de produtividade, de competitividade, ela passa onde que as regras não estão claras. E quando nós temos situações em que a legislação não é clara, você cria entraves que não desenvolve. A gente já tem muitos problemas no dia a dia nosso. Agora, se além disso, os estruturais nos atrapalharem, a gente não anda, só patina. Então, a função de uma entidade, que é uma
função institucional, é trabalhar no esqueleto dessa coisa para que esse corpo fique de pé. Tá certo? Então, vamos dizer, é isso que a gente procura trabalhar. Então, há pouco eu citava, o Fábio fala disso, é que o marco regulatório, por exemplo, da Lei 10.931. A Lei 10.931, para os mais jovens, ela foi de 2004, 2003, eu acho que é, 2003. O que acontece na 10.931? O banco não queria mais financiar o Brasil. Naquela época, a gente esquece, financiamento máximo eram 7 anos. Eram 15%, 16% da taxa de juros. Não financiava a construção, só financiava o cliente. Cliente tudo que puder ter de A, porque senão ele não queria. No ano 2003, financiou 2,3 bilhões, a gente chegou em 2013, 10 anos depois, com 120. Um crescimento exponencial realmente. Sabe por quê, pessoal? Simplesmente porque antes do marco regulatório não tinha alienação fiduciária, não tinha o patrimônio da afetação. E aí, quem não queria pagar a prestação recorria ao judiciário, e o judiciário paternalista, como é de costume, dava ganho de causa para as pessoas, eles paravam de pagar. E aí existia uma inadimplência na faixa de 25%. Aí não há sistema financeiro que sobreviva com isso. Então, era problema nosso? Não, era do banco. Mas era nosso porque o banco não financiava. Vocês compreendem? Como a gente tem que entender que é um ecossistema, assim. É um integrado no outro, porque se alguém está tendo algum tipo de problema, se alguém está tendo uma coisa desse tipo, ela não trabalha. E não trabalhando, nós estamos fora do jogo. Então, aí eu poderia citar inúmeros marcos, mas acho que esse é muito emblemático. Assim como a gente fez lá do Minha Casa Minha Vida, como a gente fez... Eu vou dar um exemplo típico a vocês, que parece pequeno, mas para mim, principalmente, é fantástico, que é o APP de área urbana, área de preservação permanente. Vamos lá, pessoal. Pense bem se tem cabimento uma coisa dessas. O negócio chama-se Código Florestal. Só que regula o centro de Florianópolis, o centro de São Paulo, regula o Tietê na área urbana de São Paulo, e o Amazonas lá em Tabatinga. É a mesma regra que regula o Seridó lá, a seca no Nordeste. É a mesma regra, uma regra para o Brasil. Tem cabimento uma coisa dessa? Continental que nem Não, esse, tem tipo assim, 3, 4% da área do Brasil é urbanizada. Se der isso, acho que até menos. No entanto, regula pelo Código Florestal, que regula a fazenda, que regula o desmatamento na Amazônia. Pô, como é que pode a gente ter um comando central sobre assuntos desse tipo, quando ele precisa ser delegado com responsabilidade a quem vive? Porque, por exemplo, eu não levava em consideração o fator geológico, o fator topográfico, o fator hidrológico. Ou seja, quando o Petrópolis deu aquela enxurrada e faleceu, infelizmente, um monte de gente, aquilo ali é uma situação totalmente diferente do Nordeste. Seca. Não tem uma coisa a ver com a outra. Então, são marcos regulatórios que a gente tem que trabalhar, esclarecer. Só que, para isso, a gente tem que ter uma capacidade de argumentação. A gente tem que estar afinado com a sociedade, para a sociedade entender a nossa demanda. Isso acho que é o trabalho que a gente procura fazer no dia a dia, para que esses marcos regulatórios, para que esse esqueleto mantenha esse corpo de pé como o mais saudável possível. Perfeito. Perfeito. Presidente, o mercado imobiliário passou por essa crise da pandemia, né, que depois se converteu numa oportunidade, mas, enfim, um momento de abalo econômico muito severo, muito melhor do que na crise de 2008. Ainda que a crise tenha sido provocada por motivos distintos, mas a gente vê que a segurança jurídica, a segurança de negócio impactou muito o segmento a ponto de que ela conseguiu lidar com esse cenário de forma muito mais dinâmica e muito mais consistente, né? Ou seja, o segmento conseguiu dar uma resposta que em 2008 não conseguiu, muito disso baseado na segurança jurídica da evolução do segmento como um todo. O que o senhor entende que está por vir em relação a isso? Ou seja, o que o senhor entende que é um próximo passo que o mercado tem que dar do ponto de vista de governança, de compliance, de segurança jurídica? Porque ainda hoje o senhor falou, né? O segmento, ainda que o Brasil, de forma geral, seja uma boa montanha-russa e que muita gente ganhe com a especulação, o segmento precisa de estabilidade, né? E a gente entende que essas coisas estão muito conectadas. Então, eu gostaria que o senhor nos dissesse
o que o senhor entende que são os próximos passos, os próximos desafios do segmento construção e imobiliário no Brasil em termos de compliance, governança e segurança jurídica? Excelente a tua pergunta. Eu vou dizer o seguinte, eu me lembro que, né, se um dia escrever um livro, se eu conseguir, que é o meu objetivo pessoal... O que seria Deveria, sensacional. tem que deixar esse legado, não é Eu possível. vou colocar aqueles dias de março de 2020, onde era uma situação na qual ninguém sabia o que iria ocorrer. A gente tem que voltar aquilo agora, é fácil da gente ver. Mas naqueles dias era algo que ninguém sabia. Se o mundo ia acabar, se o mundo ia continuar, quanto tempo ia demorar para acabar, como é que algum dia voltaria a ser o que foi. E, poxa, e isso aí tem 3 fatores que permitiu, pessoal, e tem um marco regulatório no meio que foi vital naquele momento. Sabe qual? Distrato. Vamos imaginar dia 15 de março de 2020. Qualquer uma das pessoas aqui que tivesse comprado o imóvel, estava ainda em compromisso de compra e venda. Daí o comprador pensaria, meu Deus, se eu pegar esse contrato de volta, eu vou receber ele integralmente, corrigido o que eu já paguei, e vai descontar 10% do que eu paguei. Eu vou botar esse dinheiro no bolso. É isso aí. Que foi a regra internacional das empresas fazer caixa. É isso aí. Tá certo? Como tem o distrato, e não ficou tão fácil, e ele iria pagar uma multa, não, ele segurou. Graças a Deus a vida dele. Mostrou Porque que aquilo... logo 30, 60 dias o cenário mudou totalmente. Não só isso. Aquele imóvel dele valorizou. É verdade. Ele ganhou com aquilo. Tá certo? Então vamos dizer, como quando você tem uma regra que ela é cumprida e ela é justa, né, é bom para todo mundo. Então, um dos marcos regulatórios sensacionais é esse. Eu vejo que agora nós temos pela frente alguns mais. O que primeiro nós precisamos tratar é sobre garantias pós-obra. Esse garantia pós-obra ele está meio confuso na legislação, porque eu tenho um entendimento do STJ que ele mistura Código do Consumidor com Código Civil, sendo que ele faz a interpretação que interessa em cada caso, ela não é linear, que vamos dizer, de uma é Código Civil, só quando não. O que interessa, eu uso a pior situação para nós. Isso aí está criando distorções e criou-se uma indústria no Brasil inaceitável, né? Então isso é um próximo passo que a gente tem que trabalhar. Temos que trabalhar também na parte de tributos. Nós temos que trabalhar numa clareza. Você tocou num ponto básico, que é o lance da expectativa futura. Porque investimento é credibilidade. Não é sair daqui e comprar uma calça nova, um sapato novo. Não. Pô, vou fazer um investimento de 30 anos. Então é uma compra racional, eu tenho que saber tanto quem compra como quem vende, como é que isso vai funcionar. E aí, você tem que saber de onde vai sair o recurso do Estado na parte de fomento. Não dá para você ter um orçamento quando, de repente, você acorda dia 31 de agosto de 2022 e descobre que tem 83 milhões no orçamento para o ano que vem, num volume que precisava de 800 de obras contratadas. Não é coisa nova, pessoal. Não estou falando de coisa nova. Tem empresas que têm um cronograma a ser cumprido no ano que vem, senão ela é penalizada, que hoje ela sabe que não tem dinheiro para receber. Então, essas incertezas que a gente não pode conviver. Então, eu vejo que, nesse momento, essa coisa de como o recurso público flui para os programas de governo. Outra coisa, tem política de Estado. A gente não tem mais política pública, já não tem mais política de Estado, que ela vá além dos governos, né? E esta parte de responsabilidades com relação à qualidade do produto, né? Em termos de marcos legais, eu vejo isso como os mais importantes nesse momento. Nessa mesma linha, presidente, assim, eu acho que você sempre fala, é importante a importância da tecnologia e da produtividade. E aí vamos lembrar um pouco a pandemia, vamos agora sugerir também o futuro. Você até deu um dado interessante, que no primeiro tri ali, né, da pandemia, quanto caiu. E depois o quanto subiu. Então a digitalização foi quando nós conhecemos, né, que tinha aquela necessidade da CEBIC de criar essa conscientização, que é um papel fundamental da CEBIC, de multiplicar esse conhecimento. O quanto a digitalização, o quanto a tecnologia mostrou, com os estandes fechados, que com isso tudo o mercado não parou de crescer. Ao contrário, então o fator tecnologia, o que aconteceu hoje e o futuro nesse mesmo contexto. Pois é. Sua visão. A todos que estamos assistindo aqui, pensem bem. O dado que eu dei há pouco,
o segundo trimestre de 2020, em São Paulo, foi vendido o equivalente a 68% em 2020 do que foi vendido em 2019. Ou seja, teve uma redução? Teve, mas vendeu 68%. Só que tem um detalhe, todos os plantões de venda estavam fechados. Não foi feita uma venda presencial nem física. Foi tudo virtual. Pega aí, em março ninguém sabia fazer isso. Em junho, a gente manteve 68 por 2/3 do mercado. E dali para frente deslanchou. E você vê uma coisa interessante, assinatura eletrônica, quem fazia? Ninguém era possível, era possível, era só mudança do mindset e vontade de querer fazer, né? Não, então é esse, eu acho, que sabe? Tinham duas coisas aconteceram ali que para mim são sensacionais. Primeiro, a gente não acreditava que o nosso cliente acreditava na gente. É isso aí. Porque quando ele começou a comprar o digital, ele começou a acreditar mais na gente. E aí entra um ponto que é a nossa briga de dia a dia. Que vamos dizer, a credibilidade do setor perante a sociedade e perante o nosso comprador. Tá? Então vamos dizer, quando a gente começou a vender digital, poxa, isso foi uma mudança total. As pessoas acreditaram na gente. A gente não sabia disso. A gente não tinha coragem de fazer. Nem não tinha coragem. Quem lançaria um prédio em dezembro de 2019, venda totalmente digital? Ninguém faria isso. De repente a gente fez extremamente bem aceito. E olha que é um produto que é possível fazer isso, porque Total. é maquete. Você Então, vai comprar um terreno. Claro. Depois, fazer qual a diferença de um folder e de um vídeo? Os dois são virtuais, pô, na verdade. Você não materializou aquilo. Então, vou dizer, isto eu acho que você toca num ponto, Fábio, sensacional, que a gente estudar um pouco mais profundamente e sairmos da caixinha. Nós temos que sair da caixinha. Você fala em tecnologia. Tecnologia é fundamental. Sabe por quê, pessoal? Principalmente no baixa renda. Isso tem uma confusão na visão das pessoas. Quando você olha os livros de economia, você descobre que a tecnologia tem que estar muito mais na baixa renda. Porque a baixa renda precisa de baixo custo para poder, vamos dizer, casar com a renda dela. Precisa de qualidade, precisa de custo baixo de manutenção, precisa de um monte de coisas que uma classe mais alta já tem. Ele já tem a cultura. Mas acontece que a baixa renda, eu me lembro que eu lendo um livro, acho que era do indiano, que é A Riqueza na Base da Pirâmide, que você chega ali e você vê que como é que eles faziam para produtos de prótese e coisa e tal. Pô, tinha que ser uma coisa muito, muito forte. Mesma coisa que casa. Sabe como que a gente vai resolver deste? Não é subindo o preço todo dia. É arranjando formas de reduzir o custo, para caber no bolso. Quanto mais nós reduzirmos o nosso preço, mais gente compra. Opa, a gente ganha escala e vende mais barato. E aí vai num crescente. Só que para isso, a gente também tem que se desapegar de certas coisas. Ontem ainda a gente conversava, à noite, né? E a gente conversava como as pessoas não querem mudar. Pessoal, pelo amor de Deus. Eu tenho uma amiga comum, que é a Lúcia, que é da DNA, que também conhecemos na época da pandemia, que a Lúcia diz assim, tem dois tipos de empresa. Aquelas empresas que estão se transformando e as outras que estão morrendo. Tá, então eu acho que nós não queremos que nenhum de vocês esteja no segundo grupo. Nós precisamos ter empresas que se transformem e que nos cutuquem, que nos provoquem, principalmente nessa parte tecnológica de gestão. Porque eu vejo que não adianta você querer ter o norme de uma situação, de um BIM e coisa e tal, e as cabeças de gestão estarem lá ainda a fazer regra de cálculo, que era da minha época, tá certo? Não adianta, não dá. Eu tenho que mudar a cabeça das pessoas. Então, eu acho que isso é básico nisso aí. Mas não, é indiscutível que tecnologia é fundamental. E o senhor falou uma coisa interessante, e a gente tem aqui junto serviço de mais de 5.000 clientes, e a gente tem uma camada muito forte, que são os mídios incorporadores ali, né, eu diria. Cara, você incorporador, a tecnologia está acessível. Antigamente não existia a quantidade de oferta de tecnologia, só que a gente está tendo uma área de pitch, de empresas que trazem solução para a construção civil, que tem 40 participantes apresentando soluções. Então, assim, é possível, basta buscar. Não sei se você tem uma pergunta, mas eu queria, nesse mesmo contexto, se me permite. Claro. Tá, marco é legal, tecnologia é legal, mas as pessoas, tudo envolve gente. Corretor, imobiliária, o próprio cliente da incorporadora e os próprios incorporadores. Então, assim,
Nunca vai deixar de ter. A tecnologia não vai mudar esse relacionamento. Então, qual é a sua visão em relação a essa outra? Ó, o Fábio tá caraca, essas perguntas aqui. Tem que provocar. Tem que provocar. Então, eu acho que é isso mesmo, a gente vive de provocações, né? Vamos lá. Como CEBIC, a gente fez um projeto que a gente teve que parar com a pandemia, agora nós estamos reativando. Era a Construção 2030. E no Construção 2030, qual que era a lógica do projeto? Como que nós queremos uma construção no ano 2030? Isso foi lá por 2018, 2017, mais ou menos. Como é que a gente quer a construção em 2030? Ah, nós queremos desse jeito. Perfeito. Como é que a gente chega lá? Então, a discussão do 2030 era a partir de uma pesquisa do que queríamos, como a gente chega, né? E aí, porque isso é muito importante para a própria cadeia produtiva, saber o que oferecer, né? Saber o que pesquisar, vamos dizer que todos os elos desta cadeia façam a sua parte, mas que tenham uma diretriz comum. Isso é um sonho pessoal, tá? Foi apresentado para nós, sabe, Fábio? Quando chegou, ele disse, cara, joga tudo fora. Vocês perguntaram para quem vai comprar o imóvel, vocês que eles querem? Quem tem que dizer não são vocês, engenheiro, caramba. Vocês são um instrumento. Quem tem que dizer o que vai querer é o corretor. É o corretor que está lá vendendo o imóvel, senão vocês não vão vender. E outra coisa, vocês já pensaram que também tem um outro ponto fundamental? O nosso trabalhador, se a gente não melhorar a condição de vida dele, ele vai embora. Ele trabalha no sol, na poeira, sua. É complicada a vida dele. Cada dia mais, você vê reduzir aqueles vocacionados para o setor estarem conosco. Ou a gente tem esta visão de gente, ou a gente vai perder o cliente e perder o trabalhador. E vamos nós puxar o carrinho de mão. Vocês compreendem? Então, eu acho que você é fundamental. Não tem conversa de qualquer assunto desse tipo que não comece primeiro analisando as pessoas. O que elas querem? O que elas gostariam de ter? E aí a gente começa a trabalhar entregando os vários fatores. Mas eu acho que isto você quer ver, essa própria coisa da pandemia, você vê naturalmente um movimento de já ter um ambiente para o home office, sabe? Já de ter algum outro tipo de coisa, escritórios em casa. Eu provoquei há pouco também a coisa. Todo mundo compra geladeira, compra TV, ar-condicionado, olhando para o selinho, se é vermelho, se é azul, e não compra casa, pô. Não compra casa, que é o que mais gasta. Eu vou dar um número aqui para vocês que é sensacional. Um dado daquele negócio do Instituto Internacional do Clima, daquele lá da ONU, né? Ele diz que é o seguinte, quando a gente analisa o custo de um imóvel ao longo dos 50 anos de vida útil, o investimento, a compra dele é 14%. A reforma é uns 4 ou 6. O restante são gastos que você tem nessa casa. Você tem móveis, você tem consumo de água, você tem consumo de energia, você tem trabalhos, você tem manutenções, você tem... Então, 20% do gasto ao longo da vida útil do imóvel é o que você gasta nele. E daí você economiza 10% do 20%, tá? Que dá 2%, e larga a mão de 80%. Que se você gastar um pouquinho só a mais no teu projeto, você vai reduzir o teu custo de energia ao longo de 50 anos. Se você fizer um tratamento, uma coisa de água, coisa e tal, se você puser um painel solar, pense nisso. Sabe como é que é? A gente é muito imediatista, mas eu acho que sustentabilidade quer dizer coisas ao longo do tempo. E tem soluções de financiamento, tem soluções de acessibilidade e tal. Tudo. O senhor falou do Projeto 2030, quem está nos assistindo aqui, a gente fez na nossa trilha, convidamos Dionísio, tá? Ele O Dionísio vai ter. Projeto, ele palestrou junto gravou já conosco, uma até palestra agradeço. Legal. E quem não conhece, tem no site da CEBIC explicando sobre o projeto. Isso aí. Eu acho que um papel nosso é informar e levar isso para todos os nossos ouvintes aí que estão nos assistindo. Mas sabe, Fábio, nós estamos inclusive reestruturando ele. Ele disse. Ele está começando mais legal, nós juntamos uns elos da cadeia aí junto conosco. Estamos aqui. Se precisar, Claro, não, eu digo assim, elo da cadeia. Nós vamos agregar, nós queremos ter como base institutos de Senai de inovação, Santa Catarina, já falamos com o presidente da federação, com o Mário, da Bahia, o Cimatec, tá? E o terceiro, acho que é o Paraná. São os 3 estados que vão nos dar o suporte técnico para esse tipo de coisa, já conversado com essas coisas. Trazendo a cadeia produtiva, trazendo o governo e trazendo os players disso. O que a gente sonha é criar um núcleo que crie uma inteligência
que balize o crescimento. Em 2008, nós fizemos uma pesquisa. Por que o Brasil era a Belíndia, né, a Bélgica e a Índia, na parte de inovação tecnológica, onde você tem empresas top e a maior parte está lá na Índia. Né? Índia até, não de hoje, porque a Índia hoje está lá na frente. Vamos dizer, por que a gente tinha um nível tecnológico na média muito baixo? Simplesmente porque a cadeia não conversa. Já era a próxima pergunta. Quem pesquisa não conversa com quem usa, que não conversa com quem constrói, que não conversa com quem projeta. Ou seja, os elos são desconectados e cada um faz o que ele leva na cabeça. Então, o nosso sonho é, de alguma forma, ter... Eu visitei em Londres um negócio que tem lá, que é a BRE, que eles têm um lugar um país feito. Eles têm 900 engenheiros pesquisando em tempo integral. Porra, como é que eu vou fazer isso? Então, ou seja, lá eles criam uma inteligência e todo mundo vai desenvolver um projeto. Puxa vida, sabe o que o nosso comprador deseja? Passar a mão na parede e acender a luz. Todo mundo vai desenvolver tecnologia para acender a luz passando a mão na cabeça. E aí não fica fazendo coisa besta e sem coisa. Tem um outro ponto, desculpe, Guilherme, mas eu queria só mais um ponto. Tem outro que é fundamental também. Nós discutimos o modelo de negócio. Por que discutir o modelo de negócio? O modelo que a gente criou, que a minha geração fez, eu ia lá, fazia do meu jeito, cada um faz do seu jeito a sua construção, esse é o diferencial competitivo deles. Esqueçam, nós somos uma linha de montagem. Nós temos que escolher entre as opções que estão no supermercado, que estão no mercado, né? Qual é aquela que se adapta melhor ao produto que eu quero fazer. O meu negócio é saber quem é o meu cliente, como eu atendo o meu cliente, como é que eu consigo financiamento e quais são as melhores tecnologias para me ajudar. Por quê? Porque quem vai desenvolver tecnologia é um fornecedor de tecnologia. Eu não tenho capacidade sozinho de investir em tecnologia que ela seja tão evoluída que ela aguente através do tempo isso, que me permita estar na frente, senão sempre eu vou estar para trás. Né? Não adianta a CEBIC, uma consultora, querer desenvolver um ciente. Adianta. Por que a gente tem mania de querer desenvolver o sistema construtivo? Cada elo dessa cadeia no seu papel fundamental se tornando corrente. Isso aí. O presidente leu a minha mente aqui, porque eu ia entrar justamente na questão da integração da cadeia, presidente, num aspecto bem específico. A gente vê aí o setor, né, inclusive o Navarro estava com a gente lá, onde o preço do insumo começou a apertar de uma forma significativa. E a própria CEBIC, salvo engano, tem um dado onde 70% das compras da construção ainda são feitas no varejo, ou seja, mostra um setor ineficiente em relação à questão dos insumos. E num momento onde é justamente esse o maior vilão, né, o preço do insumo, a inflação sobre o insumo, impactando aí as margens e até o preço que chega para o cliente, ou seja, tirando milhões de gente da jogada, simplesmente porque o preço do insumo afetou o preço do imóvel a ponto que tem gente que sai da mesa de negociação. A gente entende que tem uma oportunidade, novamente através de gestão de tecnologia, de começar a integrar a cadeia sob a ótica especificamente de insumos, trazendo a indústria para a conversa e por meio de tecnologia colocar mais eficiência, fazendo que a indústria venda melhor e que o incorporador compre melhor. Então, ou seja, além do desafio de especificar corretamente, trabalhamos com milhares de SKUs, né, dentro do nosso universo, em que o incorporador consiga comprar melhor também. Né? O senhor acredita que esse é um caminho da gente trazer competitividade para o setor? Agora você que leu a minha, né? Você que leu a minha. O que acontece é o seguinte, veja só. Nós temos um desequilíbrio, eu não vou citar o tipo do material, mas vocês vão entender. Existem materiais, o Brasil deve ter, eu calculo, que consultoras ativas ali, deve ter uns 50 mil, mais ou menos. A gente tem 130, 150, vai ter muito CNPJ pelo CNAE de subempreiteiros, tem uns que estão desativados, eu acho que ativos. 130 total. 130 total. Mas eu acredito que deve ter uns 50 mil, 70, 60 mil, 70 mil. Deve ser um número que ninguém tem exatamente, mas eu calculo que seja nessa ordem de grandeza. Bem, o que eu quero dizer? É muito desigual você ter um produto que tem 2 fornecedores negociando contra 50 mil. Vamos dizer, você não tem músculo para negociar adequadamente. O meu pai sempre falava que era a briga do peito contra a faca.
Né? Ou seja, um chega com a faca, outro chega com o peito. Né? Não é isso? Mais levemente injusto essa briga, Levemente né? injusto. Então, vamos dizer, o que acontece, pessoal? Não tem outra, porque, vamos dizer, quando uma indústria baixa, ou um comércio, sei lá, ela baixa um determinado preço, é porque ela ganhou em competitividade. Então, a gente tem que aproveitar nos elos os ganhos de produtividade e entregar na ponta ao nosso cliente. É esse o lance. Então, vamos dizer, quando eu pego e compro melhor, eu estou baixando o meu preço de venda, eu estou botando mais clientes para dentro do mercado. E isso é ótimo para quem está produzindo, porque ele vai produzir mais, ele tem mais escala, tendo mais escala ele pode fazer mais, todo mundo ganha com isso. Então, vamos lá. É muito importante, e aí é um assunto que eu sei que é delicado, sei que é complicado, mas eu acho que vai chegar os próprios fabricantes, os fornecedores, eles vão entender que, sim, nós temos que ter uma compra mais uma compra eficiente através de compras associativas. Sabe? Então, vamos dizer, o nosso material, tem um material regional, tem um material nacional, tem um material internacional. Então, cada um dos tipos, eles deveriam ter lotes de compras em que você negociasse e você fizesse melhores negócios. Porque isso, no macro, é bom para todo mundo. É a mesma coisa do distrato. Porque daí todo mundo se mantém e todo mundo vende mais. Às vezes, por exemplo, a gente percebe, isso é uma coisa que a gente tem conversado muito com a cadeia produtiva, os fornecedores, que é assim, pessoal, pense em uma coisa, quando eu vou lá e vendo um imóvel, você devia ir lá e rezar uma missa para nós e pagar um tanto para nós. Sabe por quê? Porque na hora que eu vendi, eu vou ter que comprar de alguém. É verdade. O quanto gera E na cadeia. pior do que isso, eu vou entregar a chave para a pessoa e a esposa vai chegar dentro da casa e vai dizer, não gostei desse azulejo, eu vou trocar. E vai lá na loja e compra. A gente arranjou uma maquininha de fazer dinheiro para vocês por 50 anos. Por 50 anos esse povo vai fazer reforma da casa, que se eu não tivesse vendido a casa, você não tinha onde reformar. Pensem bem nisso. Entendeu? Então, eu acho que esta visão, mas isso é muito cultural ao Brasil. A visão da inflação, hiperinflação, gerou uma cultura do imediatismo. É para agora, tem que tirar o pedido agora. O cara esquece. É a Se ele compra do pensa, mês, né? É a compra do mês. é compra Fazer do mês, tudo hoje. a feira do mês, a feira. Né? Então é isso. Eu acho que esse é um ponto interessante. Quando? Eu acho que se pudesse, a gente ficava aqui a tarde inteira. Presidente, o senhor tem mais uma... umas 8 horas para a gente conversar. A gente devia ter marcado a manhã inteira, né? Bom, já acho que a gente já vai ter que chegar nosso finalmente aqui, presidente. Para agradecer a todo mundo que está nos assistindo. E uma coisa que sempre fala é que o mercado imobiliário, principalmente o incorporador e o construtor, tem um índice de confiança, eles acreditam no que eles fazem. Eu acho que já para as considerações finais, isso que no final é o que você... É o orgulho no que é construído e a confiança que tem no país e na atividade, né? Então, o que é que você considera, afinal, nessas... Bom, primeiro agradecer aí a oportunidade de estar com vocês, é sempre muito bom estar batendo papo nessas coisas que a gente adora, que ama e que estão no coração de todos nós. Eu quero citar duas coisas, que é a nossa característica de construtor incorporador. Primeiro, quando a gente faz as curvas de sondagem, né, da construção, é muito engraçado, porque as duas curvas andam sempre paralelas. A gente sempre pergunta como você está e como você vê no futuro. Você sempre vê o futuro acima. É uma curva paralela. Ele é muito otimista. É muito lógico, ele está se ferrando, mas ele acredita que o dia seguinte vai ser melhor. Eu acho que esta é uma energia que não tem igual em todos nós, sabe? Então isto eu vejo como um ponto fundamental de toda esta nossa evolução e a necessidade que a gente tem sobre isso aí. Então eu acho que passa muito por isso, sabe, Fábio, né? Da gente poder fazer com que essas coisas se transformem através dessa nosso entusiasmo, dessa nossa energia boa de cada vez mais poder fazer mais e poder encarar os desafios que vêm pela frente. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente.
O papo está excelente, mas o nosso tempo já está estourado, o nosso pessoal ali da produção já está puxando a nossa orelha, então nós vamos encerrar. Eu agradeço demais por vocês estarem com a gente aqui nessa edição especial Constru Summit do nosso podcast. Fabião, obrigado pela parceria de sempre. Obrigadão, Quanity, obrigado a todos vocês. Vão ter outros podcasts aí, fiquem conectados, fiquem ligados aqui, que o nosso objetivo é transformar, gerenciar toda essa cadeia da construção civil aí, tá bom? Show. Agora me permite levantar, dar um abraço a ele para claro. agradecer, né? Aqui é ficar registrado. Obrigado pela presença, pela parceria. Obrigado por essa oportunidade. Valeu. Obrigado, gente. Valeu, Até a próxima.